11, versículo 17, diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embebeda-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Vou louvar vocês nisso? Nisso não vos louvo. Aí no versículo 29 diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe diante dessa palavra. Fique tranquilo que é para Corinto. Né? A gente lê aqui, o irmão fica até tenso. Tomara que a gente não seja encaixado nisso. Mas essa palavra foi escrita para a igreja de Corinto. E hoje eu quero explicar um pouco para os irmãos por que Paulo escreveu dessa forma e o que é uma realidade, ou mais uma realidade, na ceia do Senhor Jesus. Paulo aqui, irmãos, ele está literalmente falando a respeito da festa ágape. Amém? Alguém já participou da festa ágape que nós fazemos aqui? É parecido com aquela festa. Em Corinto eles faziam a festa e faziam a ceia. Eles faziam a festa ágape e eles faziam a ceia. Lá em Coríntios, ou na carta que Paulo escreveu, Coríntios 10, né, que eu misturei Corinto, que é o nome da igreja, com Coríntios, que é o nome da carta. Aí ficou Coríntios. Mas lá em 1 Coríntios 10, Paulo está falando a respeito de fato da ceia. Ele diz que o cálice da bênção que nós abençoamos é o sangue, ou a comunhão do sangue de Cristo. E o pão que nós partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E aí ele fala a respeito das duas mesas que existem, ou a mesa do Senhor, ou a mesa de demônios. Quantas mesas existem? Não tem três, irmãos. Ou nós nos assentamos para comer com o Senhor, ou nós nos assentamos para comer com demônios. Não tem o híbrido, o meio termo. Hoje eu não estou comendo nem com o Senhor e nem com demônios. Ou nós nos sentamos nas reuniões que nós fazemos e comemos com o Senhor, ou nós comemos com demônios. Aí você e eu temos que julgar com quem nós assentamos na mesa, amém? Aí cabe a cada um de nós julgar com quem nós assentamos. Eu não estou falando pessoas, eu estou falando o propósito da mesa, amém? Estou dizendo que, nossa, lá na mesa eu sentei com uma pessoa que não crê em Jesus, é com demônios. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nosso partilhar, ou partilhamos juntamente com o Senhor, ou partilhamos juntamente com demônios. Amém? Toda vez que a Bíblia, ela fala de consumo excessivo de comida ou glutonaria, sempre está linkado com alguma mesa de demônios. Se você olhar tanto em Corinto, quanto a carta que Paulo escreve aos Gálatas, lá no versículo de número 5, na parte final dos frutos da carne, das obras da carne, ele vai falar sobre bebedeiras e orgias. E essa palavra também é traduzida como glutonaria. Então, sempre está linkada com mesa de demônios. Então, cabe a nós validarmos qual mesa nós estamos sentando e comendo. Amém? Mas voltando para o texto que nós lemos, no capítulo de número 11, Paulo ele começa a falar a respeito
da festa ágape. E ele diz o quê? Que quando eles ajuntaram, ou quando eles se ajuntavam para fazer a festa, para comerem perante o Senhor, olha que ele diz: vocês não ajuntam para melhor. A reunião de vocês não está uma bênção, mas a reunião de vocês está para pior. Ou seja, ao invés da reunião de vocês estar trazendo bênção, ou a reunião de vocês está trazendo uma melhoria para vocês, está trazendo algo que não é tão bom. E aí Paulo vai continuando dizendo: porque vocês ajuntam com dissensões. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que tinha dentro dela fragmentos, partes. Se você ler depois 1 Coríntios 3, você vai perceber que uns diziam que eram de Cefas, outros diziam que eram de Paulo. Cefas é Pedro. Outros diziam que eram de Apolo, e tinha um quarto partido que dizia de Cristo. Qual é o pior? Normalmente os que são de Cristo, irmãos, porque eles não prestam continência e reverência para ninguém. Eles falam: eu sirvo o Senhor. Normalmente esse é um princípio de rebelião, porque eles não servem ninguém. Então eles falam: eu só obedeço o Senhor. Começou com essa conversa, normalmente tem um espírito de rebelião começando a trabalhar na vida dessa pessoa. Eles falam: eu só presto ao Senhor, né? Então, quem, por exemplo, impôs as mãos para você estar à frente do ministério? O Senhor. A gente já liga aquele botão vermelho, sabe a anteninha? Ô, irmão, quem te ordenou ao ministério? O Senhor. Jesus apareceu para mim e me ordenou. O único que eu lembro é Paulo. E mesmo assim ficou 14 anos em Antioquia, ouvindo os ministros lá. Então, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha esses fragmentos dentro dela. Então tinha um grupo lá dentro que era de Paulo, um grupo que era de Cefas, um grupo que era de Apolo e um grupo que era de Jesus. E eles ficavam discutindo entre eles, ao ponto que Paulo, na segunda carta de Corinto, eles tiveram a ousadia de pedir para Paulo uma carta de recomendação dos 12, porque Paulo ele não era um dos 12 apóstolos. Ele chegou depois e eles pediram: manda-nos, aqui parafraseando, irmãos, não está escrito dessa forma, mas só para nós compreendermos, manda uma carta para nós, falando que realmente você é apóstolo. E quem que abriu aquela igreja em Corinto? Paulo. Aí ele diz: vós sois a minha carta. Por quê? Vocês estão pedindo para mim provar que eu sou apóstolo, mas vocês só estão aqui por conta de mim, e por conta do evangelho que eu preguei. Então era uma igreja que na mesma hora que ela tinha os dons espirituais, porque lá em Corinto, melhor dizendo, na carta que Paulo escreveu no capítulo número 9, ele fala que ela possui os dons espirituais. Porém, por outro lado, ela dava esses trabalhos para Paulo. E aí, irmãos, quando nós chegamos nesse ponto aqui, eles estão com outra questão. O que eles estão fazendo? Eles estão criando, se fosse trazer para os dias de hoje, uma área VIP. Alguém viu a área VIP aí, que está circulando na internet? Eles criaram a área VIP. Porque um pessoal comia a ágape e outro pessoal não comia. Uns comiam a melhor comida e outros não comiam a melhor comida. Uns bebiam e outros não. E aí ele diz: por que vocês fazem isso? Vocês não têm casa para comerem? E aí ele diz que ele não louva eles por conta daquilo. Porque quando eles se ajuntavam, uns irmãos comiam rápido, demasiadamente rápido, comiam mais do que os outros. E aí ele entrega o ministério da ceia, que ele diz: eu recebi do Senhor. Quem pregou o evangelho para Paulo foi o Senhor. O que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Semelhante modo, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão, ali um pão sem fermento,
e beberem este cálice, vocês anunciam o que, irmãos? A morte do Senhor até que venha. E aí, ele chega depois no versículo 29 dizendo: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aí que o pessoal hoje acha que esse comer indigno é alguém que pecou. Se for assim, nós vamos cancelar a ceia. Não é nesse sentido, irmãos. Aí o irmão que é carnal, que talvez nem nasceu de novo, ele fala: se não é nesse sentido, eu vou pecar à vontade, então. Até que o texto aqui se manifeste para nós, irmãos. Porque esse texto não foi escrito para o mundo, ele foi escrito para a igreja. E o texto diz: porque quem come e bebe indignamente, come e bebe condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E essa condenação, você come e bebe usando o que, irmãos? Alguém pode responder? Pode ser simples a sua resposta. Sua mão, não é verdade? Você come e bebe usando a sua mão, a sua boca, seus dentes, não é assim? Então, a condenação do que você está comendo vem para quê? Para o teu corpo. Aqui não está falando de salvação. O texto está dizendo que quem come e bebe indignamente, e nesse aspecto aqui ele está falando daquela forma que eles faziam, que uns comiam, outros não comiam, uns bebiam, outros não comiam, outros não bebiam, uns participavam, outros não participavam, uns tomavam 3 copinhos desses, se fosse parafrasear para hoje, e o outro não tomava nenhum, eles não esperavam entre eles. Isso é o comer indigno que Paulo está colocando. E ele diz: e quem come indigno dessa forma, come para si condenação. E condenação aonde? O próximo versículo vai dizer aonde. Por isso há entre vós fracos, doentes e muitos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então a condenação de comer indignamente vem para o meu corpo. A ceia, ela pode me deixar, se eu como indigno, fraco, doente, e por fim eu posso morrer. Amém? É o que o texto diz. Está com a Bíblia aberta aí? É o que o texto diz. Eu não estou lendo aqui, irmãos, porque de tanto ouvir, 35 anos ouvindo, eu já decorei. Não é que eu sou melhor que ninguém, é porque eu já participei de pelo menos aí, vamos chutar aí umas 400, 700 ceias, de 400 a 700 ceias na minha vida. Então, de tanto ouvir esse texto, a gente decora ele. Então, irmãos, o que é comer indignamente nesse aspecto que ele está dizendo? É comer sem discernir o corpo. Então aqui está um corpo, amém? Aqui está a sombra, você concorda que tem uma sombra aqui de um corpo? Aonde está a realidade, irmãos? Está aí no próximo. Se você olhar para o lado, a realidade espiritual do que você está comendo está do seu lado aí. Está vendo o irmão aí do seu lado? Ele é o corpo de Cristo. Amém? Porque o texto que lá, voltando a 1 Coríntios 10, vai dizer o quê? Que o pão que nós partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Amém? Esse pão aqui, nós partimos ele, mas onde está a comunhão do corpo? Está entre os irmãos, amém? Não tem como aquele pão ali ter comunhão, concorda? Ele é inanimado, né? Vai ser comido e é uma coisa que é inanimada, não tem vida, não tem como ele ter comunhão. Então nós comemos esse pão, mas a comunhão está no corpo de Cristo, amém? Nós bebemos esse cálice, mas a comunhão está no sangue de Cristo. E esse sangue é uma bênção para nós, porque é um cálice de bênção. O texto diz: o cálice da bênção
que nós abençoamos. Então, o que é comer indignamente? É comer sem ter comunhão com os irmãos, dentro de um aspecto mais amplo. E da forma que Paulo coloca aqui, era comer da forma que os coríntios estavam comendo. Uns comiam muito e outros não comiam nada. Uns estavam na área VIP e outros nem banheiro tinham. Né? No nível tão absurdo que o rapaz fala assim, vai ter 5.000 pessoas aqui, parafraseando com o vídeo lá, então eles vão usar o banheiro lá fora. Agora, se você é da área VIP, você tem um banheiro para você. Isso daí, irmãos, o Senhor odeia. Quer alguma coisa que Deus odeia? Uma delas é isso. Isso chama-se obra dos nicolaítas, no aspecto espiritual. Nicolaus, laos, povo, nico, divisão, dissensão. É fazer disputa entre os irmãos. É uma forma de honra, e eu entendo isso, mas se você tem observado de uns tempos para cá, eu não tomo o cálice maior. Amém? Por que eu não tomo aquele cálice bonito, maior que fica aqui? Porque eu quero tomar o mesmo cálice que os irmãos tomam. Por quê? Eu não preciso, não estou dizendo que é pecado, entenda. Eu não preciso tomar um cálice maior do que de vocês, porque eu sou irmão como vocês. Amém? Então nós precisamos, irmãos, discernir o corpo. Se nós não entendermos, se não discernirmos o corpo, nós comemos condenação para nós mesmos. Né? Imagina que tem 2 grupos aqui, eram 3, agora a gente diminui um pouco as cadeiras, tem 2. Imagina que a galera da esquerda não conversa com a galera da direita aqui. Eu não gosto, eu sou da esquerda lá da igreja, e tem o pessoal que é da direita, eu não gosto. Eu não estou falando de política não, por favor. Eu estou falando literalmente de sentar aqui. E aí o que acontece? Na hora que você come, o que você come para você? Condenação. Condenação. Porque a gente sempre foi ensinado, eu pelo menos fui ensinado, que comer indignamente é comer em pecado. Então nós temos vários problemas. Primeiro, meu corpo está subjugado no pecado. O Senhor me libertou, eu recebi essa libertação quando eu criei. Mas ainda em mim existe essa semente, chamada de pecado original. Segundo, nós pecamos na nossa semana, no nosso mês. Né? O que muda, irmãos? Tem gente que ele corre, ele apressa. É aquele texto de Provérbios: 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª ele abomina. E entre lá, está dizendo que um deles ele corre para o mal. Tem gente que corre para o mal. Tem gente que corre do mal. E tem pessoas que correm para o mal. E essa pessoa que corre para o mal, ela coloca em risco a comunhão dos irmãos. Porque se você ler lá depois em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, melhor dizendo, versículo 5, tem um irmão lá que ele está cometendo um ato muito leviano e Paulo manda entregar ele para o diabo. Por quê? Porque ele corre para o mal. E ele correndo para o mal publicamente, ele coloca toda a comunidade dos irmãos em risco. Por quê? O teu pecado não é só teu. O teu pecado traz dano para a comunidade, principalmente se ele for um pecado público. Ele vai trazer dano para nós, irmãos. Porque o texto diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Hoje não se faz muito bolo com aqueles fermentos antigos, mas eu lembro que a minha mãe fazia um pouquinho de massa, deixava no sol, saía até para fora da panela, colocava dentro de uma panela grande assim, não lembro o nome agora, de alumínio, e o pão saía para fora, porque um pouquinho de fermento faz levedar a massa. Então o teu pecado, o meu pecado, os nossos pecados individuais causam dano na comunhão dos irmãos. Por isso que eles devem ser tratados. Falar é só eu e Deus, não é só você e Deus, você faz parte de uma comunidade. E fazendo parte de uma comunidade, se você peca deliberadamente, os teus pecados trazem dano na comunidade. Por isso que Paulo afirma: um pouco de fermento leveda a massa. E se você continuar dessa forma, você está comendo indignamente também. Por quê? Porque você está trazendo condenação para você.
Aí alguém teve uma ideia brilhante. Diga, ideia brilhante. Quando eu estou em pecado, eu não como. Vamos aplaudir esse cara? Esse é um gênio. Esse tem que ser aplaudido de pé. Né? Já viu alguém assim? Nossa, eu pequei o mês inteiro, não vou comer. Ele acha que ele não comendo, a mão do Senhor vai ficar tranquilo. Não, porque só comer indignamente que traz dano. Quem não come, não bebe, não tem parte, irmãos. Então o que você tem que fazer, e eu também, que eu me incluo? Mudar de vida. É isso. Mudar de vida. Não é porque a pessoa fala, não, eu não vou comer porque eu estou em pecado. Beleza, parabéns. Você é um gênio. Quem teve essa ideia é um gênio. Ele acha que se ele não toma a mesa, então não vem indignar, não vai, o Senhor não irá contra ele, porque ele não está comendo indignamente. Não, aí o Senhor diz, você não tem parte comigo. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Mudar de vida. Resolver os nossos problemas. Não sou melhor que os irmãos. Também tem que resolver os meus. Mas nós temos que parar de pecar. Amém? Opa, vou parar de pecar. Não consegue. Por quê? Se você tentar com suas forças, você não vai conseguir. Senão você já tinha parado, não é verdade? Como que nós paramos de pecar, irmãos? Deixando Jesus viver em nós e correndo do mal, não correndo para o mal. A pessoa não pode ver, um exemplo, drogas perto dela. Aí chega final de ano, enfia onde está cheio de drogas. O que vai acontecer, irmãos? Vai usar drogas. Como é óbvio, é 2 mais 2, não precisa nem de dom de revelação. Deus não precisa mostrar nada, não estou falando pelo Senhor nesse sentido. Nossa, o pastor acertou em cheio. Não, é óbvio. Quando Jesus morre, Pedro volta a pescar. Então, irmãos, você tem que correr do mal. Não correr para o mal. Se tem algo que eu não consigo ainda dominar, eu tenho que correr disso. Não é ir lá e estar, nossa, eu estou aqui, nada está acontecendo. Vai 2, 3 dias, no quarto, cai. Por que é assim, irmãos? Porque o nosso corpo está impregnado com uma coisa chamada pecado. Não estou falando de pecados, estou falando de pecado. E isso nós herdamos de Adão. E Cristo nos deu uma forma de sair disso. Como que é? Deixando Jesus viver em nós. Amém? Quando que nós começamos isso? Quando nós cremos. Jesus entrou dentro de mim, agora ele tem que crescer dentro de mim. Amém, irmãos? Então, voltando aqui, eu fiz essa parte aqui, que não estava tão programada, mas voltando aqui a palavra, o que acontece? Ter discernimento claro do corpo de Cristo, irmãos, é entender que eu estou aqui na igreja para mim ser visto. Amém? Não, não amém. Para mim servir. Hoje nós fizemos uma reunião com serviço. Aí eu brinquei com eles e falei, é serviço ou ser visto? Serviço. Então, quando nós nos ajuntamos entre os irmãos, o que perdura aqui é servir o outro. Não é ser servido e nem se servir. Amém? Nossa, eu fui na igreja para mim ser servido. Não. Eu fui na igreja para mim servir. Eu fui na igreja para mim ser servido. Olha, o louvor tem que cantar a música que eu quero, o pastor tem que pregar a palavra que eu quero. A tia do Kids tem que cuidar do meu filho da forma que eu quero. Não, irmãos. Nós estamos na reunião dos irmãos para nós servirmos. Se o Corinto se reunisse com esse aspecto de servir uns aos outros, não saía ninguém de lá sem comer. Concorda comigo? Porque o irmão ia entender. Não sei se você lembra disso. Quando eu era pequeno, nós éramos bem antes um pouco em 3. Depois chegou a Lívia, 4. Minha mãe fazia mistura. Imagina, era 4 mais 2, 6. Eu falava, mãe, quantos pedaços eu posso pegar? Alguém já fez isso? Por quê? Você está preocupado Preocupado, não sei se você está ou não, mas você fala, se eu comer toda a mistura, vai dar um pau em mim.
porque tem outros irmãos para comerem. Não é assim? Não tem seus irmãos para comer? Então você pega a sua parte lá, pegue 2 pedaços, então beleza, 2 é meu. E ainda eu ficava contando para ver se nenhum ia comer 3. Não é verdade? Então, irmãos, por que isso acontecia na nossa casa? Porque havia uma preocupação da nossa mãe, até de você, se você é uma pessoa normal, se você não quer comer toda a comida, de que os outros também comam. A igreja em Corinto não tinha isso. Então eles comiam para eles só pensavam nele. Nossa, hoje eu estou só pensando em mim. Ô pastor, Jesus muda a palavra da noite para falar comigo. Você é egoísta. Jesus, eu quero que o Senhor só fale comigo hoje. Egoísmo. Na comunhão dos irmãos, nós pensamos em servir o outro. Por isso, irmãos, que a melhor tradução para culto na Bíblia é serviço. Até hoje em Israel, quando eles se reúnem, eles falam serviço da Torá. Por que serviço? Porque eu sirvo o outro. O louvor estava bonito, não estava? Glória a Deus pelo louvor da igreja aqui. E o que eles fizeram, irmãos? Eles nos serviram. Nos serviram em que aspecto? Eles entoaram músicas, usaram o conhecimento de cada um, o baterista, a voz, tecladista, guitarrista, baixista, os backings. Para quê? Para que a gente entronizasse o nome do Senhor, amém? Isso é serviço. Juntamente com eles tem o pessoal da mídia, tem todo mundo aqui trabalhando para quê, irmãos? Para que ocorra um culto. Então é um serviço. Então a igreja de Coríntios, eles não entendiam isso. Ele ia lá, pegava a parte dele da comida e falava, tô nem aí, se não sobrar da próxima vez, se fosse aqui na igreja, a Larissa faz mais. Não é assim? Eu comi, eu estou satisfeito. Problema de quem ficou sem. Isso é comer indignamente. Por isso há entre vós fracos, doentes e muitos que morrem. O Senhor começou a matar crente em Corinto por conta disso. Triste, né, irmãos? Porque o cara come demais e deixa o outro sem. Imagina se Jesus fizesse isso. Imagina uma família de 12 irmãos, só um quer comer tudo. E Jesus fala, eu vou fazer a mesma coisa. Então, o que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é servir. Se você olhar para essa mesa, eu sempre digo isso, alguém às vezes fica meio espantado, mas nada mais é do que um velório. E o Senhor está na mesa, e o Senhor está na mesa morto. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, anunciar a ressurreição do Senhor? Não. Anunciar a vinda do Senhor? Não. Anunciar a entronização do Senhor nos santos anjos? Todos estão dizendo santos? Não. Anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, quem está na mesa? O Senhor despido de toda a glória, de todo o poder, como se tivesse de fato um corpo. E esse corpo é o que, irmãos? O corpo que é partido por nós. O corpo que morreu por nós. Quer alguém que serviu mais? Jesus não cantou para nós, eu estou te dando a minha vida. Jesus não diz, eu morro por você. Jesus não cantou isso. Dá o violão para Jesus, aí Jesus começa. Eu vou morrer por você, vou perder a minha vida. Jesus não cantou isso não. Olha, dá um dó maior. Jesus não cantou isso, irmãos. Eu estou perdendo a minha vida, perdendo tudo. Jesus não cantou aquela música, não, para nós não. Ele foi lá e morreu pelado na cruz. Porque Jesus não gosta de falação, Jesus gosta de ação. Jesus não quer saber o que você está cantando. Jesus quer saber o que você está fazendo. Por quê? Porque Ele é dessa forma. Esse é o Evangelho. Não é platônico. Eu vou escrever uma cartinha de amor para Jesus. Amém. É sua fé. Vou mandar rosas para Jesus. Sua fé. Mas Jesus quer olhar para você e ver de fato o que você está fazendo. Quando o negócio aperta, Ele quer saber se de fato você vai perder a vida ou não.
Amém? Imagina se hoje entrasse aqui na porta uns anjos do mal aí e falasse assim, ó, todo mundo que cantou aqui é por ele que eu estou morrendo, perdendo a minha vida, de fato vão morrer hoje. Com certeza ia ter alguém que ia gritar e falar, não, eu me arrependo de ter cantado isso. Por quê, irmãos? Porque o Senhor de fato, Ele está preocupado enquanto nós estamos perdendo. Ah, você perde muito? Não, irmãos, perco pouco. Por isso que eu nem canto. Perco muito pouco. Estou me esforçando para perder mais. Mas tem gente que não perde nada. E para cantar é uma beleza. Mas Jesus não está preocupado com o que você canta. Jesus está preocupado com o que você faz. Amém? A Bíblia diz que Esaú procurou e chorou por arrependimento. E Jesus estava assim para Esaú. Por quê? Porque não era de verdade as lágrimas dele. O próprio Senhor diz que Israel o louvava com a boca e o coração estava longe dele. Então, irmãos, o Evangelho é servir o outro. Por quê? Jesus nos serviu e nos serviu bem, porque hoje nós vamos comer da sua carne e beber do seu sangue. Amém? Por que nós vamos fazer isso? Porque Ele não escreveu carta romântica para nós, mas Ele foi lá e morreu, e verteu a última gota do seu sangue no madeiro. E aí Deus o Pai testemunha dele dizendo, digno és, está escrito em Apocalipse 5, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, línguas e nações, e os constituíste reino e sacerdócio, e eles reinarão sobre a terra por 1000 anos. Amém? Então, irmãos, o Evangelho fala de servir o outro. Se você é cristão de fato, você quer servir alguém. Se você é cristão de fato, você quer dar a honra para alguém. O texto diz que é para nós considerarmos os outros melhores do que nós. Talvez você seja pior do que eu para entender a Bíblia, mas tem alguma coisa na sua vida, porque você recebeu a vida de Deus, que você é melhor do que eu. E nisso eu devo te considerar melhor do que eu. Então, irmãos, o Evangelho não fala de quem é o melhor. O Evangelho fala de quem é o mais servo. Então, quando nós colocamos a mesa e olhamos para Cristo na mesa, morto, porque é isso que o texto diz, todas as vezes que comerdes e beberdes anunciar a minha morte, nós vemos que aqui está o maior sinal de alguém que serve o outro. E serve de uma forma sem esperar, irmãos. Nada em troca. Não é servir por servir. Não é servir por esperar. É servir sem esperar nada em troca. Então, quando servimos, servimos o Cristo que está no outro. Você consegue entender isso? Porque se você for me servir, eu vou te frustrar alguma vez. Se você for ficar olhando para mim, você vai achar defeito em mim. Então, quando nós servimos, servimos o Cristo que está no outro. Então, eu te sirvo porque eu sei que você tem Cristo dentro de você. Eu sirvo o Cristo que está em você. E aí eu não me frustro, porque mesmo que você não dê a devida honra do meu serviço, eu não estou buscando ela, mas o Cristo que está em você diz para mim, sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque não é vão o vosso trabalho no Senhor. Amém? Então, irmãos, a ceia nada mais é do que isso. Nós olharmos para a mesa e falar, ali está o modelo perfeito. Alguém que morreu por pecadores. Jesus não morreu por homens bons. Jesus não morreu por amigos. Por isso que em Mateus 5 ele cobra que nós devemos amar os nossos inimigos, porque ele morreu pelos seus inimigos. Porque ele perdoou aqueles que bateram no seu rosto, dilaceraram as suas costas,
cuspiram no seu rosto. Então, o que é o serviço dos irmãos? É servir o outro. Amém? Nesse momento eu e o Robert estamos servindo os irmãos. Eu estou ministrando e o Robert está me acompanhando aqui no teclado. O irmão está gravando ali, ó, tem irmãos lá fora olhando o seu carro. O que é isso, irmãos? Serviço. Eles estão servindo vocês. Amém? Então você também deve servir o outro. Talvez você não saiba cantar, mas saber olhar um carro, você sabe. Você pode servir alguém olhando um carro. Você pode servir alguém no seu trabalho. Durante a semana. Uma pessoa que está passando uma necessidade. Então, a igreja de Corinto, eles comiam indignamente porque eles não estavam preocupados com isso. Eu estou na área VIP, eu já comi, tem um banheiro para mim, comi de uma comida melhor, e os outros, me culpe a expressão da palavra, que se lasquem. Porque eu tenho condições financeiras, eu comprei o ingresso, e se o outro quer estar aqui, que ele tenha as mesmas condições do que eu. Isso é comércio, e comércio satânico foi criado por Lúcifer. Ele é o pai do comércio, irmãos. Ele criou o comércio, nesse sentido, de não se preocupar com o próximo. Ele que criou dessa forma. Se eu estou lucrando, o próximo está perdendo, é problema dele. Não é assim? Uma vez eu fui com a Tamires, a gente não era casado. A gente foi lá no Brás, a gente foi em São Paulo levar alguns convites do nosso casamento. E a gente passou no Brás para conhecer. Chegou um rapaz com um iPhone. Eu acredito que eram os primeiros, porque foi em 2009. Isso, final de 2009, se eu não me engano. Deveria ser os primeiros iPhones que chegaram no Brasil. E ele falou: compra esse iPhone meu. Estava dentro da caixa, do Mercado Extra, eu acho, se eu não me engano. E aí eu falei para ele: não, você é louco? Não, te vendo por X. Eu tinha o dinheiro, estava até no meu bolso. Eu falei: você não compra não, muito obrigado. Ele falou: irmão, nem eu nem você vai perder. Quem perdeu foi o mercado. Ou seja, era roubado. Então, por que eu estou falando disso, irmãos? Porque tem pessoas que pensam dessa forma, no sentido de servir ao outro. Ele já comeu, ele já bebeu, ele já ouviu, ele já foi instruído e não está nem aí com os outros. Então a igreja de Corinto estava nesse aspecto. E por isso que Paulo escreve dizendo: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Então aí do seu lado está um integrante do corpo, ou membro do corpo do Senhor. Que custou, irmãos? Ele custou para Deus o mesmo preço que você. Ele tem o mesmo valor para Deus do que você tem. Mas eu sou teólogo, mesmo valor. Eu tenho 20 dons espirituais. Uma vez uma irmã falou que tinha 12 dons do Espírito. Eu falei: colocou mais 3. Eu tenho os 9 dons espirituais, custou o mesmo valor. Eu sou formado em todas as artes celestiais, mesmo valor. Amém? Sangue inocente. Então, quando olhar para um irmão, saiba que ele custou o mesmo que você custa. Mesmo que você seja talvez mais velho, espiritualmente falando, mais maduro, tenha mais dons, fale melhor, tenha dons espirituais, tenha dons ministeriais. O irmão que chegou hoje, se converteu, custou o mesmo valor que você. Amém? Então não coma mais indignamente, sem discernir isso, que nós somos o corpo do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos ceiar agora.
e que você faça uma análise da sua vida, nesse sentido. Se você vem comendo indignamente, pare de comer, coma hoje, mas pare de comer indignamente. Amém? Não tem essa ideia linda, mirabolante, que eu não sei quem teve ela, de falar, já, então se eu pequei o mês inteiro, hoje eu não vou comer. Você acha que mês que vem você vai estar bem? Não, irmãos, não vai estar. Então que você mude de vida, que Rubens mude de vida, que eu faça uma análise da minha vida hoje e eu mude de vida, como sacerdote que sou. Amém? O sacerdote verá, ele fará uma análise se o homem a qual vai para a cidade de refúgio está na velha aliança. O homem que vai para a cidade de refúgio, ele matou por querer ou não. Amém? O sacerdote, vou repetir que os irmãos não estão prestando atenção. O sacerdote fará uma análise se de fato o homem que matou ou não, com culpa ou não. Se ele matou e é culpado, será sangue por sangue. Se ele matou sem querer, ele irá para a cidade de refúgio e ficará lá até que morra o sacerdote. Ele sairá de lá. O Senhor é o nosso sacerdote que morreu no nosso lugar. Amém? Então faça uma análise da sua vida. Se eu comer hoje, eu vou comer indignamente. Então peça perdão, mude de vida e coma e beba. Amém? Porque deixar de comer e de beber não vai te tornar melhor, vai te tornar pior. Mas que no próximo mês você não sente aí de novo e comece com as lamúrias para Deus. Senhor, é difícil. Senhor, o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos, está dentro de nós para nós vivermos uma vida em santidade. Nós não vivemos porque nós não vamos ao Senhor. Nós não vivemos porque nós não gostamos de orar.